Glória a Deus, emocionante. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um tema aí bem bacana, que na verdade a gente está falando de Davi. Nós estamos estudando aí também o livro aí de 2 Samuel dele, e hoje a gente vai dar continuidade e a gente vai falar sobre a expansão do reino de Davi. É isso mesmo, a expansão do reino de Davi. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel. Colhem lá, 2 Samuel. A gente vai ler um texto que é o texto áureo dessa lição, beleza? E depois a gente vai para o texto do dia. Bom, antes da gente começar aí, eu gostaria que você aí na sua casa fechasse seus olhos, vamos fazer uma oração. Se está chovendo aí na sua casa não vai estar chovendo, mas se estiver chovendo aí na sua região, coloca aí uma chuvinha aí, que eu quero ver se você está antenado no que eu estou falando aqui no Insta. Coloca aí, que a gente já vai lá para a matéria já. Coloca aí então que está chovendo. Bom, vamos orar a Deus para nós começarmos a nossa aula, tudo bem? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais este dia. Obrigado por esse momento, obrigado porque o Senhor tem nos fornecido recursos para falarmos a Tua palavra e aprendermos juntos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aí, ó. Tá, então, ó, tô vendo aí, ó, a Mari, ó, tá chovendo, coloca a chuvinha aí. Se você tá ligado no que eu tô falando, coloca a chuvinha aí, ó. É isso aí, glória a Deus. Vamos lá. Bom, gente, então vamos ler o nosso texto áureo, rapidão aí. Em 2 Samuel 5:10. 2 Samuel 5:10. Estou com a minha Bíblia aqui, eu vou ler na versão NVI para vocês, tudo bem? Então, diz assim: Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom... Opa, eu estou no 1 Samuel, é segunda, por isso que eu estou falando, peraí, o que tem a arca aqui? Vamos lá. Segunda, ao vivo é assim mesmo. Bom, agora sim. 2 Samuel 5:10. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Isso aí. Bom, quem é que estava se tornando mais poderoso? O rei Davi. O rei Davi, ele estava se tornando mais poderoso. E agora nós vamos ler aí do versículo 6 até o versículo 10, desse mesmo capítulo, 2 Samuel, capítulo 5, e nós vamos ler aí do 6 ao 10, beleza? Diz assim: A conquista de Jerusalém. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém, para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Estavam tirando Davi, hein? Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Versículo 8. Naquele dia disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo. Milo é a mesma coisa que aterro, beleza, gente? E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Fechou? Então, esse é o texto que a gente vai meditar nessa manhã, nessa aula de EBD. Bom, se você entendeu esse texto aí, coloca outro joinha. Vamos interagir, tá chovendo. Vamos ver se você tá ligeiro aí, beleza? Bom, eu vou aqui pegando as minhas anotações pra gente falar. Coloca um joinha aí, gente. Bom, o que a gente vai começar a perceber agora? Bom, a gente vai falar sobre Davi e a expansão do seu reino. Logo que Davi ele se tornou rei, ele começou a expandir ali o seu reino.
E a primeira batalha dele, né, a primeira conquista dele, foi ali em Jerusalém, que a gente acabou de ler nessa passagem aqui de 2 Samuel, do 6 ao 10, tá bom? E aí eu fui tomando nota de algumas coisas aqui que a gente precisa falar hoje, tá bom? Então, primeiro ponto, a gente vai ter alguns objetivos aí na nossa aula, como todas as aulas, nós temos alguns focos aí para a gente ficar antenado, beleza? Bom, o primeiro deles é relatar a importância da cidade de Jerusalém, tanto para Israel quanto para a igreja, tá? Então, conforme a gente for discorrendo aqui o texto, a gente vai entender a importância da cidade de Jerusalém, tanto para Israel quanto para a igreja, beleza? Esse é um dos nossos pontos principais. Outra coisa também que a gente tem que entender, que um reino bem-sucedido, diga assim, reino bem-sucedido. Então, um reino bem-sucedido, ele tem aí, como que eu posso dizer, sucintas reações. Então, o que eu quero dizer? Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar do sucesso de um reino. A gente pode aprender isso com os governos. Os governos no mundo hoje são reinos, não literalmente monarquias, que eu quero dizer, mas são governos, ok? E nem sempre os governos eles vão ter sucintas reações aí positivas apenas, mas também vão ter reações negativas. E a gente vai ver um pouquinho isso aqui nesse texto que a gente acabou de ler. E outra coisa também que a gente tem que aprender nesse ponto agora é o seguinte, eu coloquei aqui, identificar ok? Para a história bíblica, para a igreja, tá legal? Então, depois que a gente fala disso, eu queria que você, não sei se você vai ter aí na sua casa, se você tá com a Bíblia igual essa aqui, ok? Eu não sei se vai ficar muito didático a gente mostrar aqui o mapa, mas eu vou tentar, tá bom? Vamos lá. Eu não sei se vocês vão conseguir ver este mapa aqui. Ó, na sua Bíblia, você deve ter um mapa desse, ok? Que fala das 12 tribos de Israel. Depois, você vai fazer com calma na sua casa, você vai dar uma estudadinha nesse mapa, é bem simples. E você vai anotar aí o que eu vou te falar agora, tá bom? Quais foram as conquistas ali de Davi logo no início do seu reinado, beleza? Bom, anota aí. Então, primeiro, logo após que Saul morreu, Davi, ele assumiu o trono de Israel. Ele já tinha sido ungido lá por Samuel, ok? E depois que Saul morreu, ele assumiu o trono de fato. Ele já era rei de direito, beleza? Ele já era rei de direito. Porém, ele estava aguardando aí, vamos colocar assim, a sucessão de Saul. E quando Saul morreu em batalha, Davi, ele assumiu ali o trono de Israel. Isso nós já sabemos, mas é uma outra aula essa história toda. Beleza? Esse microfone aqui tá igual do Silvio Santos, ó. Aê, Maui, viu? Esse microfone aqui tá top. Vamos lá. Então, as cidades que Davi, eu queria que vocês tomassem nota aí. As cidades que Davi ele foi passando e você vai identificar no seu mapa depois. Beleza? Bom, a primeira é Hebron. Logo depois que Saul morreu, então Davi, ele morava na cidade dos filisteus de Ziglac, ok? E ele foi para Hebron. De Hebron, que ele estava morando ali, Saul morreu e ele foi para Jerusalém, beleza? Depois ele foi para Gate, depois ele foi para Moabe e depois ele foi para Edom. Ele foi conquistando essas cidades. Nessas duas últimas que eu falei, ele rendeu o exército inimigo e fez com que eles pagassem impostos para Davi. Então Davi era ligeiro, entendeu? Era o cara, beleza? Era um cara, rei, homem de guerra, homem segundo o coração de Deus, tinha várias virtudes aí. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Bom, a palavra-chave dessa nossa aula hoje é expansão. Quando a gente fala de expansão, irmãos, o que a gente tem que pensar? Você aí,
Quando você pensa em expandir aí os seus conhecimentos na escola, quando você pensa em expandir aí os seus conhecimentos em outras áreas, seus conhecimentos bíblicos, para que você tenha aí uma expansão espiritual, você pode ter um sinônimo aí de expansão, que é o quê? Desenvolvimento. Simples assim. Então, a gente está falando aqui de ampliar, desenvolver, crescer. Então, a palavra-chave hoje é isso, expansão, que significa crescer, desenvolver, ampliar. E Davi, ele estava fazendo isso logo no começo ali do seu reinado. E Davi, ele foi se expandindo, expandindo, expandindo. Porém, tem alguns segredos que a gente pode aprender com Davi nessa expansão. E esses segredos a gente pode aplicar na minha e na sua vida, sobre expansão de reino. Porque nós fazemos parte do mesmo reino. Nós fazemos parte do reino do Senhor. E nossa função aqui também é falar de reino na terra. Então, tome nota aí nesses pontos que a gente vai falar agora, beleza? Bom, primeiro ponto, a gente vai falar sobre Jerusalém e a sua estratégia, beleza? Bom, como eu disse para vocês, eu fiz algumas anotações, eu vou ler essa parte para vocês, beleza? Diz assim, ó: tomou a decisão de conquistar a cidade de Jerusalém na época conhecida como Jebus, que aí está no livro lá de Josué 18, 28. Josué 18, 28. Centralizada em Canaã. Jerusalém era uma cidade fortificada, situada nas montanhas, que a tornava militarmente estratégica. Então, o que acontece? Davi, como ele já era um homem ali de guerra, ele tinha seus valentes, assim que ele assumiu o reino de Israel, ele falou assim, opa, primeiro lugar que a gente vai ter que ir lá, onde? Em Jerusalém. Vamos ter que ir em Jerusalém, entendeu? Para tomar Jerusalém. Porque ela era estrategicamente ali boa para qualquer rei. Porque ela era uma cidade fortificada, tanto que era o nome, né? Fortaleza de Sião. Era onde os jebuseus viviam. E falaram para Davi, conforme a gente leu, você não vai conseguir entrar aqui, porque era uma cidade fortificada. Tanto que Davi entrou, conquistou, ampliou o seu reino, ele começou a expansão do seu reino ali. E Jerusalém, nessa época, ela não era a capital. Jerusalém, ela não era a capital. Então, Davi tornou Jerusalém a capital. E ali virou um centro de adoração. E um centro de adoração global. Lembre-se, não estou falando de Roma, estou falando de Jerusalém. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui que Jerusalém ela era estrategicamente ali para Davi para sua expansão. Então, Jerusalém ela era uma cidade estratégica para Davi e a expansão do seu reino. E Davi sabia disso. Beleza? Então, esse era o primeiro ponto. Tanto que Jerusalém ela vai apontar depois para Nova Jerusalém. Então, tem uma ligação aí que a gente não vai falar disso hoje porque é outra aula, mas ela tem uma ligação com a profecia, entendeu? Que está lá em Apocalipse da Nova Jerusalém, ok? Isso a gente pode ver ali um pedacinho, anota aí, lá em Isaías 2:3 e Zacarias 8:22, tá bom? Porque quando chegar lá no milênio, Israel, ele vai ter ali, ele vai estar à frente das nações, ok? Então, ela vai ser o modelo e a gente vai falar disso numa outra aula que não é agora. Beleza? Bom, outro ponto que eu gostaria que vocês aí tomassem nota, Paulo, lá na carta aos Gálatas, vocês podem anotar essa referência aí, Gálatas 4, 25 e 26, ele faz um contraste de Jerusalém histórica, ok? A qual ele chama de Jerusalém terrena, que é a Jerusalém que Davi conquistou, e faz um contraste com a Jerusalém espiritual, a qual ele chama lá de cima, que está nessa passagem aí, que vocês acabaram de ver aí, que eu falei para vocês, tá bom? O que a Jerusalém, ela tem um fator importantíssimo aí na expansão do reino de Davi. Então, quando ele conquista Jerusalém, o que acontece? Ele começa a desenvolver ali o seu reinado, a expansão do seu reinado. Começa a ficar mais famoso do que ele já era. Então, ele começa a ter ali muitas pessoas ali observando Davi. E quando
um prego, tá? E aí a gente vai trazer para os nossos dias de hoje. Quando um prego, você já deve ter ouvido isso, ele se destaca muito, o que que acontece? Quem sabe escreve aí. Quando um prego se destaca muito, o que que acontece com esse prego? Quem já ouviu essa frase, coloca aqui no Insta para a gente dar sequência. Enquanto isso, a gente vai fazer um resumo desse primeiro ponto, beleza? De novo, eu estou esperando você interagir aqui comigo. Então, quando um prego ele leva martelada, será? Vamos lá. Bom, o resumo desse primeiro tópico aqui, entendeu? Jerusalém, ela não possuía somente uma posição estratégica, focando aí na parte militar, tá bom? Mas também ela tem uma importância histórica para Israel e para a igreja. Esse é o resumo desse primeiro ponto. Olha lá, ó, bastante gente já ouviu, tá vendo? Olha só, muita gente já ouviu. O que que acontece? Essa é uma introduçãozinha para a gente entrar no segundo ponto. Um prego que se destaca muito, ele vai tomar martelada às vezes. O que que isso quer dizer? Que nem sempre a ascensão de um reino vai só atrair amigos, mas vai atrair também inimigos, aqueles que não concordam com algumas ações de Davi. Então, um prego que se destaca muito, ele toma martelada. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Então, Davi, à medida que o seu reino ia expandindo, ia se desenvolvendo, ia crescendo, ele tinha ali amigos que iam também crescendo, mas também ele tinha muitos inimigos que iam crescendo. E a gente vai falar um pouquinho disso agora, beleza? Bom, um período de conquista. Agora a gente já está indo para o segundo ponto, tá? Um reino crescente desperta inimigos. E agora nós vamos falar do seguinte, um período de conquista, eu vou ler para vocês aqui a primeira partezinha, tá bom? Diz assim, ó. Uma vez unificado o reino, Davi dava início às suas conquistas militares, sua primeira investida após consultar o Senhor e fazer o que esse lhe ordenava. É contra os jebuseus, habitantes de Jerusalém. Após derrotar os jebuseus, a Bíblia diz que, ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungindo sobre rei, subiram todos para prender Davi, que fora ungido rei de Israel. Né? E isso aí está onde? 2 Samuel 5,17. É um pouquinho para frente daquilo que a gente leu hoje. Nós lemos 2 Samuel 5, do 6 ao 10. Tá? Entretanto, a escritura informa que ele feriu os filisteus de Gebá até chegar em Gezer. E a gente vê isso aonde? 2 Samuel 5, 25. Bom, vamos falar um pouquinho disso daqui agora. Ou seja, Davi, um ponto importante para a gente entender que Davi ele consultava Deus antes de tomar qualquer decisão. Ele consultava Deus antes de ir a uma batalha. Então ele colocava primeiro Deus. Isso era uma primazia para Davi. E isso a gente pode tomar como exemplo das nossas vidas hoje. Às vezes nós queremos nos desenvolver em alguma área da nossa vida. Nós queremos fazer uma faculdade, nós queremos mudar de emprego, nós queremos abrir um negócio, nós queremos iniciar um novo projeto. E muitas vezes, para que nós possamos expandir aí as nossas fronteiras, as nossas tendas, nós não consultamos o Senhor. Então nós precisamos estar atentos aí e ver como que Davi expandiu o seu reino. E por que que ele teve sucesso? Por quê? Porque ele consultava a Deus, ele consultava ao Senhor. E Davi era bem sucedido. Porém, quando Davi era bem sucedido, é aquilo que a gente acabou de falar, ele despertou também olhar amigo e olhar inimigo. E a gente pode trazer como lição isso o quê? Na nossa vida, às vezes, meus irmãos, a gente vai despertar olhares que vão estar nos apoiando e vamos ter olhares que não vão estar nos apoiando. Isso é normal para um reino que se desenvolve. Nós temos muitos exemplos aí do que está acontecendo no nosso mundo hoje. Então, assim, fica a dica, consulte a Deus antes de tomar uma decisão, antes de querer expandir aí o seu reino, tá bom? Davi, ele nos ensina esses detalhes. E a Bíblia nos diz que os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha conquistado ali Jerusalém e foram lá querer pegar Davi. Não deu. Por quê? Porque quando o Senhor está à frente da nossa batalha, nós seremos vencedores.
Então, se você está aprendendo com Davi, com a expansão do seu reino, então fica a dica, que nós devemos consultar a Deus, porque primeiro nós temos também que nos preocupar com a batalha espiritual e não só a nossa batalha física. Beleza? Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Deixa eu pegar aqui. Bom, no segundo ponto desse segundo tópico, diz assim: reconhecimento lá fora. Então, a vitória de Davi sobre os jebuseus e posteriormente sobre os filisteus, ou seja, ele venceu os jebuseus, os filisteus foram lá querer tirar satisfação, ele venceu também. A fama de Davi, ela foi o quê? Ela foi se espalhando, entendeu? Bom, a gente tem aí a Mari, porém eu penso que ouvir e entender o que Deus quer é o maior desafio. É isso aí, Mari, é isso aí. É o maior desafio, mas quando a gente busca ter intimidade com Deus, certamente Deus ele vai nos ajudar a entendê-lo. Vai nos ajudar a entendê-lo sim. Assim como Davi. Fácil? Não deve ser fácil. Por quê? Porque às vezes a gente sente aqui no coração de fazer alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o nosso coração é enganoso e a Bíblia diz isso, né? Mas vamos tentar aí sempre ouvir a voz de Deus. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós e ele nos direciona para tomar decisões corretas, assim como Davi tomou. Quando consultou a Deus. Quando ele não consultou a Deus, nós já sabemos um pouquinho também da história de Davi. Porém, ele se arrependeu e foi homem segundo o coração de Deus. Beleza? Bom, voltando aqui para nossa aula. Bom, a vitória de Davi chamou a atenção lá fora, ou seja, de outros países, tanto que na palavra diz assim, que Irão, o rei de Tiro, segundo Samuel 5, versículo 11, né, enviou ali presentes para Davi. Tipo assim, olha, quero ficar de bem com Davi, né, vai que ele inventa de querer vir para cá, então é melhor ficar de bem com Davi. Você vai ver que quando um reino ele se torna expansivo, desenvolvido, muitas pessoas de fora vão querer se achegar a esse reino, né? E isso é bom. Quando esse reino ele chama atenção e é algo positivo, está de acordo com a vontade de Deus, isso é muito bom, porque esse reino conquista apoiadores. Então é importante quando nós estamos expandindo o nosso reino. Por quê? Porque nós conquistamos apoiadores, mas são apoiadores que o quê? Temem a Deus. Beleza? Bom, vamos dar a sequência agora. O resumo desse segundo tópico é o seguinte. Então, a expansão do reino de Davi, ela causou o quê? Admiração e também inimizade. Bom, vou fazer um outro overview desse ponto aqui. Vamos trazer para o nosso dia de hoje. Quando o nosso reino está se expandindo, irmão, irmã, nós temos que aí ficar atento, porque às vezes pode acontecer inimizades. E às vezes a gente fica chateado quando tem inimizades. Com certeza Davi ficou chateado, mas quando nós estamos certos, que estamos no centro da vontade de Deus, fique firme, prossiga, sempre consultando a Deus, porque faz parte. Teremos também inimizades, mas também teremos muitas amizades. Beleza? Hashtag fica a dica. Nem sempre tudo vai ser só flores. Esse é o resumo, beleza? Bom, vamos para o nosso terceiro e último ponto, né? Já está dando 9h40 aí, vamos ficar atento no tempo. É assim, novo reino, novos alvos a alcançar. O que a gente pode perceber aqui com Davi, que Davi ele era um cara focado. E ele, assim que ele alcançava uma conquista, ele já estava planejando o quê? Uma outra conquista. Ele já estava planejando um novo alvo. O que isso pode nos ensinar? Que Davi, ele não se acostumava a ficar na zona do conforto. Davi, ele não era acostumado a ficar na zona de conforto. Bom, eu já conquistei aqui Jerusalém, eu já conquistei aqui Hebron, eu já conquistei Gate, eu já estou aqui tranquilo, já tem muita terra, né? Então, não, ele consultava a Deus, pedia orientação para Deus e ampliava o seu reino. Davi, ele não tinha medo de crescer, ele não tinha medo de ter novos alvos. E que nessa manhã a gente possa aprender com Davi a não ficar na nossa zona de conforto e ter novos alvos. A gente buscar novos projetos, a gente buscar a direção de Deus, né? E tentar alcançar estes objetivos. Não deixe de sonhar, não deixe de sonhar.
Davi, além de tudo, eu vejo um grande exemplo em Davi, que devia ser um cara sonhador. Então, não deixe de sonhar. Isso nós podemos aprender com Davi também nessa lição. E o que acontece? Nesse terceiro ponto que eu disse agora, novo reino, novos alvos a alcançar, nós temos o primeiro ponto que diz assim, ó, a adoração ao Senhor. Isso é importantíssimo. Que não quer dizer que é só louvor. Adorar não quer dizer que é só louvar a Deus, tá bom? Você pode adorar a Deus com o seu tempo, você pode adorar a Deus com as suas finanças, você pode adorar a Deus com o seu conhecimento, você pode adorar a Deus com as suas habilidades, e você pode adorar a Deus com diversas atividades que você faz na sua vida. E você pode adorar a Deus principalmente com o seu testemunho, com o nosso testemunho. É o melhor jeito de adorar a Deus. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Primeiro ponto assim. É edificante observar como Davi priorizava as coisas espirituais, ok? E primava por isso. Ao chegar ao trono, sua grande preocupação foi cuidar da arca e do culto ao Senhor. Então nós pensamos, será que um dia nós vamos ter no nosso governo líderes assim, que estão preocupados primeiramente com o espiritual? Davi era um rei que se preocupava com o espiritual. E muitas vezes a gente acaba se preocupando muitas vezes com o material e deixamos o espiritual para segundo plano. E às vezes as coisas não dão certo. Davi, ele se preocupava primeiro com o espiritual. E por isso que Davi era tão abençoado. Porque, lembrem-se, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Essa é a ordem. Davi sabia dessa ordem. Somos espírito, temos alma, habitamos num corpo. Somos um ser trino, igual ao nosso Pai Celestial. Beleza? Bom, avançando mais um pouquinho aí. Por que a gente falou dessa questão da arca? Que Davi ele se preocupou. Nós já conhecemos essa história da arca. A arca ela não estava em Jerusalém, porque numa guerra anterior os filisteus haviam pego a arca e levado para a cidade deles, e aí depois os filisteus começaram a deixar a arca no templo deles e fez aquele alvoroço. E o que eles fizeram? Davi, ficando sabendo disso, foi buscar a arca, mas Davi não trouxe a arca da forma correta. Nós já conhecemos essa passagem, né? A arca estava vindo lá nos carros de boi, e a arca foi cair e teve um levita ali que foi pôr a mão, pôs a mão e a Bíblia diz que ele foi fulminado. A intenção do coração, a motivação do coração de usar naquela ação foi boa, só que ele não cumpriu ali os preceitos do Senhor. Ele cumpriu o que a Bíblia dizia que era para ele fazer, o que estava escrito na lei de como conduzir a arca. E a gente também tira uma lição aí. Davi, ele teve a motivação do coração dele boa ao trazer a arca. Porém, a motivação correta e a ação errada não geram resultado. Tanto que, nesse episódio, a arca ela fica, Davi ficou ali, né, meio chateado, tudo. As pessoas que estavam ali ao redor ficaram meio chateadas, porque, poxa, será que se a gente for pegar a arca de novo, nós vamos morrer, nós vamos ser fulminados por conta da ação de usar? Davi fez o quê? A arca ficou na casa de Obed-Edom. E a arca da aliança no Velho Testamento, ela representava o quê? A presença de Deus. E ficou ali 3 meses na casa de Obed-Edom, e a palavra de Deus diz que ele e a sua casa foram tremendamente abençoados. Davi ficou sabendo disso, se preparou, se organizou e trouxe novamente a arca para Jerusalém. Dessa vez, de forma certa. Ok? Dessa vez, de forma certa. O que a gente pode aprender com essa lição de Davi nesse episódio? Muitas vezes, nós temos a direção de Deus, ok? E nos preparamos para fazer algo. Nós temos a motivação correta, nós pedimos a direção de Deus, nós temos ali, consultamos a Deus. E a motivação do nosso coração, ela é correta. Porém, a nossa ação acaba sendo errada, porque às vezes a gente acaba não se preparando corretamente para aquilo, a gente acaba fazendo as coisas de uma forma impulsiva e acaba tendo consequências erradas. Então, novamente, motivação correta nem sempre traz o resultado. Tem que ser motivação correta e ação correta para ter o resultado. E quando nós consultamos a Deus,
ele certamente vai nos falar o caminho que nós devemos seguir. Beleza? Aprendemos isso aí com o Davi. Bom, no segundo ponto desse terceiro tópico, a gente tem mais uma dica que diz assim, ó, um projeto de construção. Então tá assim, ó, viveu na velha aliança, onde o culto a Deus era prestado no tabernáculo e posteriormente no templo. E no Novo Testamento, a adoração no templo é substituída pelo templo de adoração, ou seja, o salvo em Cristo. Nós somos templo de adoração agora. Nós somos o templo. Depois da vinda de Jesus, o Espírito Santo habita em nós quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Na época de Davi, a adoração era no templo, era lá no tabernáculo. Então Davi, ele se preocupou com a adoração, porque ele quis trazer a arca e continuar adorando ao Senhor. Então, uma coisa que nós devemos aprender também com Davi, quando nós estamos expandindo o reino, nós não devemos esquecer das primazias, das coisas do Senhor. E nós devemos o quê? Continuar adorando a Deus. Continuar ali adorando a Deus ali na nossa casa e na nossa vida, porque nós somos o templo de adoração. As pessoas vão ver a adoração do Senhor através das nossas vidas. Beleza? Nós aprendemos tudo isso com Davi nessa aula. Eu espero que você tenha entendido. E um resumo desse terceiro tópico, ok? É o seguinte: o sucesso do reino de Davi principalmente se deu ao quê? Porque ele colocava as suas pretensões nas mãos de Deus. E isso fez toda a diferença. Amém? Bom, queridos, eu espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje, ok? Vamos voltar para o culto agora, vamos continuar adorando a Deus com os nossos louvores, depois com a palavra, com as nossas ofertas, contribuições, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido aí, fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Shalom, fiquem com Deus, tchau, tchau.